Muito boa tarde, eu sou Átila Marques e acaba de começar o Velocidade Motor, o seu programa de automobilismo. Aqui a gente te conta tudo sobre o universo do automobilismo, cada corrida, cada arrancada e todas as principais competições que acontecem no Brasil e no mundo. E claro, tudo aquilo sobre o mundo automotivo. Para você que gosta de carro, aqui é o seu lugar. E o programa de hoje está recheado de matérias especiais e a gente vai começar agora o nosso Giro da Velocidade aqui mesmo, diretamente do Autódromo José Carlos Patti, o Autódromo de Interlagos, o lendário templo do automobilismo. Fala, Átila Marques! Eu quero aproveitar que eu estou aqui no Autódromo José Carlos Patti, Interlagos, para trazer a história de José Carlos Patti, o homem que dá nome a esse templo sagrado do automobilismo brasileiro. Ele foi campeão aqui no Brasil e uma linda homenagem aqui em Interlagos para a história desse grande piloto. Bom, o José Carlos Patti ele tem uma história muito grande, né, para nós pilotos, para a história do automobilismo no Brasil. Uma das mais importantes foi quando em janeiro de 75 ele venceu um grande prêmio de Fórmula 1 aqui em Interlagos com o Emerson em segundo lugar. Foi uma dobradinha brasileira na nossa casa e acho que essa é o fato que mais eternizou o José Carlos Patti, né? E claro, ele foi um ídolo para a gente, que infelizmente partiu muito cedo num acidente trágico de avião. Mas ele é uma pessoa que fez parte do automobilismo na época, né? E veio a falecer em 77, mas antes ele correu pela equipe da Com, correu de Maverick V8, ele teve participação em várias categorias, né? Grandes 1000 milhas. Então ele é um cara que não tem jeito de separar ele do automobilismo brasileiro. Bom, a história dele, quando ele faleceu, a prefeitura, na época da Erundina, junto com a família, conseguiu eternizar o nome dele dentro do Autódromo de Interlagos, né? E isso ficou para sempre. Quando foi em 2024, o repórter Ricardo Caruso descobriu que o túmulo dele havia sido violado lá no cemitério do Araçá. E aí ele me ligou, nós somos amigos de muitos anos, parceiros, ele me ligou para contar, e eu falei, cara, vamos partir para cima disso e vamos resgatar e tomar conta disso. Entramos em contato com a família, com a Patrícia e com o Rodrigo, eles nos autorizaram a tomar frente disso. E nós começamos com a ideia de trazer ele e colocar ele aqui no autódromo. Seria uma loucura, né, você pensar isso, porque esse é o único autódromo do mundo que leva o nome de um piloto e que tem o piloto enterrado aqui dentro. E aí nós tivemos a participação aí do prefeito Nunes, do Ricardo, que era e até hoje é o diretor do autódromo. Vendemos a ideia para eles, eles apoiaram, falamos com a família, eles toparam, e aí começou aí uma corrida de 4 meses, 5 meses, minha e do Ricardo Caruso, atrás de viabilizar toda essa ideia e esse sonho super merecido. E aí teve toda a papelada de exumação, autorização de prefeitura, data marcada, acompanhamento, taxas, custos, tudo isso. E nós conseguimos, passo a passo, conseguindo isso e autorizando todo esse processo. Quando nós conseguimos tudo isso, nós marcamos a data do translado. O Ricardo Caruso, para fazer o translado tem que ser com carro oficial, carro funerário, prefeitura, tudo isso daí. Todas as autorizações feitas, o Ricardo Caruso foi ao cemitério do Araçá para fazer esse translado oficial, com viatura, com tudo, e eu fiquei aguardando aqui. Chegando aqui, nós tivemos o apoio da FASP, que nos autorizou parar o evento para a gente entrar. Nós entramos aí em torno de 40 carros com um monte de amigos, e todos eles nós vamos fazer a última volta do José Carlos Patti no autódromo. E para isso eu trouxe o Carmanguia, que ele correu da equipe da Com, que foi ele, o Emerson Fittipaldi e o Wilson Fittipaldi que correram, com as ossadas dele dentro do carro e com o Rodrigo Patti, filho do José Carlos Patti, dirigindo o carro. Nós demos a última volta e demos a última bandeirada com ele aqui no autódromo. Depois dessa homenagem nós tivemos um padre que veio fazer uma missa, né, desse translado. E aí no final de tudo nós conseguimos colocar aqui, foi feita uma urna especial para ele de concreto nas medidas originais, e aqui atrás desse busto foi colocado então os restos mortais. Então isso faz com que o Autódromo de Interlagos, José Carlos Patti, realmente hoje tenha
uma homenagem de fato, né? Ele é o único autódromo do mundo que leva o nome e tem um piloto enterrado dentro. Então os restos mortais dele estão aqui, estão eternizados, estão nesse lugar aqui. E claro que isso aconteceu porque teve a boa vontade e a vontade política de todo mundo, mas o tamanho dele é do tamanho da homenagem que ele está aqui. Se ele não fosse um cara fera, ele não estaria colocado aqui no Portão 7, não levaria o nome dele no autódromo e não teríamos conseguido colocar os restos mortais dele aqui. Então, isso aqui já prova o tamanho que ele foi, a importância dele para o automobilismo. Quantos brasileiros já venceram o Grande Prêmio do Brasil? Os mais apaixonados, claro, já sabem, mas a resposta é 5. Emerson Fittipaldi em 1973 e 74, José Carlos Patti em 1975, Nelson Piquet em 83 e 86, Ayrton Senna em 91 e 93 e Felipe Massa nas temporadas de 2006 e 2008. Vamos lá, José Carlos Patti. A primeira coisa que me vem à mente quando eu falo do Moco, que é o apelido dele, é a equipe incomparável que a Willys montou aqui no Brasil nos anos 60. Eles conseguiram reunir os melhores pilotos do Brasil dentro de uma estrutura profissional, que era uma novidade nessa era romântica do automobilismo. Nomes como Luizinho Pereira Bueno, Wilsinho Fittipaldi, Carol Figueiredo, Chiquinho Lameirão, Bird Clemente e o próprio José Carlos Patti, tudo dentro da mesma equipe. Só aí já estamos falando de 3 pilotos de Fórmula 1 e outros que poderiam ter chegado lá se tivessem tentado. O Bird Clemente, por exemplo, foi eleito pela revista inglesa Autosport como um dos 50 melhores pilotos do mundo que não chegaram a correr de Fórmula 1. Mas o Patti decidiu tentar, e seguindo os passos de Emerson Fittipaldi, ele saiu do Brasil em 1970 para disputar a Fórmula 3 inglesa, que era o campeonato de base mais prestigiado do mundo naquela época. O sucesso foi imediato. A Fórmula 3 era então dividida em alguns campeonatos. O Emerson tinha vencido a divisão Longbank em 69 e o Patti foi campeão da Forward Trust em 70. Foi o cartão de visitas que ele precisava para ganhar o respeito das equipes inglesas, entre elas uma tal de Williams, com quem o Patti assinou o contrato para disputar algumas corridas de Fórmula 2 em 71. Os resultados, claro, não foram tão bons, já que era apenas o começo da carreira dos dois, piloto e equipe. Mas uma vitória em Imola foi o suficiente para aumentar ainda mais a confiança do Frank Williams no potencial que tinha José Carlos Patti. Tanto que acabou dando a ele a chance de subir mais um degrau agora para a Fórmula 1, em 1972. Parece que a gente está indo rápido demais nessa história? Vamos combinar que entre o Patti chegar na Europa e estrear na Fórmula 1 foram pouco mais de 2 anos. Uma trajetória que, se for comparada com o que acontece nos dias atuais, é impressionante. As boas expectativas acabaram se confirmando. O primeiro ponto do Moco veio logo na segunda corrida oficial de Fórmula 1 da vida dele, em Jarama, na Espanha, pilotando um carro March. Sem dúvidas, uma linda homenagem para José Carlos Patti, realizada pela CBA, o presidente Giovanni Guerra, o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, e também o Marcelo Pinto, que é o administrador aqui do autódromo, e claro, o jornalista Ricardo Caruso e o nosso gigante Paulo Louco, que você viu, falou bastante aqui na tela da Record News e também Record Internacional sobre essa homenagem super válida para o nosso Moco, José Carlos Patti.